Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Se você precisar falar com o pastor é só mandar um zap no número 679-8102-5792. Ele terá prazer em te atender assim que Faça isso e você será cheio do Espírito Santo como você nunca foi antes. Graça e paz, queridos. Meus irmãos, nós que somos pentecostais, tem duas coisas que os pentecostais sempre falam muito. É a questão de libertação, a questão de se expulsar espíritos imundos e também a questão de sermos cheios do Espírito Santo. São dois assuntos que os pentecostais sempre estão falando sobre eles. Hoje eu quero enfatizar bastante aqui sobre a questão de se ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da presença de Deus. Primeira coisa muito importante que você tem que entender é que existem algumas formas de se ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo quando está ouvindo a palavra do Senhor e recebe com muita e muita fé, ouvindo sobre a graça, sobre o amor, sobre o poder de Deus. Isso aconteceu em Atos capítulo 10, verso 38, quando o apóstolo Pedro ministrava para um grupo de pessoas sobre a grandeza de Jesus Cristo e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Você pode ser cheio do Espírito Santo pela imposição de mãos, como aconteceu no livro de Atos, onde os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Essas são duas maneiras de ser cheio do Espírito Santo, mas tem duas outras que você pode juntar de uma única forma, de uma única maneira. As duas outras são quando você está orando e quando você está adorando ao Senhor. Exatamente, quando você está orando, Atos capítulo 4 diz que eles estavam orando quando de repente foram cheios do Espírito Santo e tremeu o lugar onde eles estavam. E a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 5, como nós somos cheios do Espírito Santo quando nós adoramos a Deus. Olha só uma coisa, Efésios capítulo 5, verso 18, tem aquele texto muito conhecido. Não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui ele fala da importância do enchei-vos, lembrando que é um verbo imperativo. Encha-se hoje, encha-se amanhã, encha-se depois da manhã, esteja continuamente se enchendo. No verso 19, ele diz como que isso acontece. No 18, fala para se encher. No 19, ele diz como. Salmodiando entre vós, cantando canções espirituais, hinos, bendizendo, louvando, engrandecendo a Deus e engrandecendo a Deus em vossos corações. Agora, interessante que aqui no verso 19 diz o seguinte: salmodiando, adorando a Deus entre vós. Essa colocação no grego entre vós, ela não tem só o significado de adorar a Deus em várias pessoas juntos, com um grupo de pessoas, 2, 3 pessoas adorando, louvando, entoando canções de adoração. Não é só isso. Esse texto, essa colocação grega entre vós, significa entre você mesmo, ou seja, você adorando ao Senhor, você entoando adorações, engrandecimentos ao Deus Todo-Poderoso. É assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Então, você deve fazer o quê? Unir oração junto com adoração. O que eu quero dizer com isso, em outras palavras, é que quanto mais você unir oração com adoração, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. E principalmente se você fizer isso no seu particular. Você precisa amadurecer e entender que no ambiente de culto, no ambiente de célula, quando a sua igreja é em células, no ambiente de comunhão, quando você está com alguns irmãos e resolvem louvar a Deus e tal, mesmo que a presença de Deus venha ali você está buscando a Deus coletivamente. Mas as grandiosas manifestações de Deus para a sua vida vai acontecer também quando você estiver sozinho, buscando a Deus no seu particular, adorando a Deus no seu particular. Aí vai vir muita e muita manifestação de Deus sobre a sua vida. Quer ver só uma coisa? Deus se revelou grandemente para Abraão quando Abraão estava sozinho. Deus se revelou grandemente para Jacó quando Jacó estava sozinho. Deus se revelou grandemente para Daniel quando Daniel estava sozinho. Deus se revelou grandemente para o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo estava sozinho. Continuando aqui o entendimento,
Jesus Cristo se apartava muitas e muitas vezes, você vai encontrar isso muito nos 4 evangelhos, ele se apartava para orar sozinho. Ele valorizava o tirar momentos de oração sozinho. Moisés teve a sua face iluminada pelo Senhor em momentos onde ele passou dias, ali já era um outro propósito, mas a ideia de estar sozinho é a mesma, ele estava sozinho com o Senhor. Então a Bíblia tem muitos relatos de pessoas que receberam muitas manifestações de Deus, que receberam direcionamentos maravilhosos, que receberam do derramar de Deus sobre a vida deles, por se estar em um momento de busca individual. Então o meu foco aqui com essa ministração é despertar você para que você ore na sua casa, para que você busque a presença de Deus, o enchimento do Espírito Santo na sua casa, no seu dia a dia, e não fique apenas limitado ao culto, não fique apenas limitado a estar com outras pessoas para realizar isso, tá ok? Quando eu falo que a oração e adoração nos leva em um ambiente, uma atmosfera para sermos cheios do Espírito Santo, quando eu digo isso, eu quero que você entenda o seguinte: essa oração que você vai fazer nesse local para você ser cheio do Espírito Santo não é uma oração intercessória, não é para você interceder por ninguém, não é para você fazer petições por nada, a não ser pela presença de Deus, a não ser pelo enchimento com o Espírito Santo. Conseguiu entender? Então você pode ter as suas orações normais de intercessão durante o dia, você pode orar pela sua família, pela sua igreja, pelo povo, pela nossa nação, você pode orar por missões, orar por tudo que você quiser. Mas para ser cheio do Espírito Santo, a pegada não é essa. Para ser cheio do Espírito Santo, a sua oração tem que ser focada unicamente em se encher, em se lançar para Deus. Essa que é a grande diferença. A grande diferença. Existem vários tipos de oração. Existem clamores, existem intercessões, existem orações de repreensão, mas eu estou te falando de envolver-se com o Senhor, com orações para que você seja cheio do Espírito Santo. Então esse é o momento onde você vai estar diante do Senhor, no seu particular. Você vai preparar um ambiente, ou seja, o horário que você vai ter mais liberdade, o local onde você vai ter mais liberdade. Então às vezes esse local vai ser a sua casa, no horário que tiver você sozinho, ou de repente no seu quarto. A sua casa está sempre com muitas pessoas, mas você tem privacidade no seu quarto. Então você vai se trancar no seu quarto. Lembra que o Senhor Jesus disse muito sobre isso? Sobre entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. É mais ou menos essa a mesma pegada. Então o que acontece? Você vai se isolar, você vai se trancar no seu quarto se você puder. Você vai fazer isso no local onde você possa ter mais liberdade. Você vai fazer isso no momento em que você tem mais liberdade. Como eu disse para você, esse momento é um momento que você não deve interceder. Esse é o momento que você vai estar orando para o seu enchimento com o Espírito Santo. Então você vai orar pedindo para o Senhor para Ele te encher com a presença dEle, para você ser cada vez mais cheio da presença dEle, de uma forma que as pessoas percebam que existe algo diferente em você. Você vai orar para que o Senhor manifeste na sua vida através dos frutos do Espírito, porque isso é o mais importante, é manifestação dos frutos do Espírito Santo, aquele que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Você vai orar para que o Senhor venha manifestar na sua vida os dons espirituais. Senhor, me dê dos seus dons, eu preciso manifestar os seus dons para te servir no reino, para servir o Senhor na obra de Deus e tal. Você vai pedir para o Senhor que Ele te revista de poder, que você tenha poder, autoridade para lidar com todo tipo de situação espiritual, emocional, com todo tipo de situação. Então você vai pedir isso para o Senhor, para que Ele te encha com o poder dEle. A sua oração vai ser unicamente nesse âmbito. Você vai estar orando por dons, orando por frutos, você vai estar pedindo por frutos, por dons espirituais, pela manifestação, pelo poder, pelo revestimento, para que você fale em línguas fluentemente e para que o Senhor te encha mais e mais da presença dEle. E você vai estar fazendo isso em meio às suas orações no Espírito. Se você já ora em línguas, você vai estar fazendo isso em meio aos seus momentos de adoração.
e você vai estar reservado em oração e adoração nesse período, e assim você vai ver o enchimento profundo do Espírito Santo na sua vida. Esse período, como eu disse, é para você apenas adorar ao Senhor. São louvores de adoração. Selecione ali algumas canções de adoração. É adoração, não são canções almáticas. O que é canções almáticas? Qual a diferença de canções almáticas e canções de adoração? Canções almáticas são aquelas onde supostamente Deus estaria falando para o homem. Tipo, filho meu, você vai vencer, eu vou te ajudar, você nunca desistiu. E, queridos, essas canções, elas são normais, elas são canções boas para você ouvir em outro momento. São canções para você ouvir se você estiver para baixo, são canções que elas vão agir diretamente na sua emoção. Elas vão ajudar você em muitos outros aspectos, ela vai te animar, ela vai te agitar, mas o contexto dela é para você ouvir em outro momento. Esse momento aqui, ele é para o seu enchimento com o Espírito Santo. Entendeu a diferença? Esse momento é para você ser cheio do Espírito Santo. Então esse momento, o foco aqui é você adorar a Deus e Ele derramar da presença dEle em você. Então é um momento de você cantar canções unicamente de adoração. Canções que falem como, por exemplo, a Ele a glória, a Ele a honra, quão grande é o meu Deus. As canções, os louvores que mais você gosta de adorar a Deus, aonde Deus seja o centro, aonde os louvores falem unicamente da adoração a Deus. Nesse momento você vai poder parar o louvor se você quiser cantar com a sua, você mesmo adorar, cantando, você pode cantar. Você pode, eu dei a ideia de você selecionar suas músicas que você gosta de adorar, é apenas para você ter um norte, uma direção de como que é a ideia. Mas aqueles que gostam de adorar, aqueles que gostam de louvar, de repente você toca algum instrumento, você quer tocar, você quer adorar, você faça isso, não tem nenhum problema de ser diferente. Mas o ideal é que você tire um momento onde você vai adorar, onde o seu foco vai ser unicamente adorar e pedir para se encher com a presença dele, para ele te encher com a presença dele. É unicamente isso. Então não cante canções que venha colocar você no centro, aonde você é o filho amado, você é importante, e Deus, e quem mexeu com você, e agora vai ver Deus contigo. Não, o foco não é esse. Ouça essas músicas em outro momento, ouça essas músicas em outro tempo. Nesse momento você vai estar tão somente adorando a Deus. Você pode parar a música e adorar com a sua própria voz a hora que você quiser. Você pode cantar o tempo todo com a canção de adoração. Você pode, aquelas canções que você percebe que você está mais se liberando em adoração, aquela canção onde você entende que você conseguiu tocar em Deus de uma forma especial, porque está fluindo aquela adoração aonde você está louvando, adorando. Então você pode colocar ela para repetir, deixá-la repetindo, sem pressa de parar com aquela canção, de cantar e adorar aquela canção. O mais importante é que você entre no lugar espiritual onde você vai estar adorando a Deus muito e muito, vai estar louvando a Deus muito e muito, engrandecendo o nome dele. Você vai declarar palavras de engrandecimento ao nome do Senhor, você vai liberar palavras de agradecimento ao Senhor. Esse é um momento maravilhoso para você agradecer ao Senhor com suas palavras vindas do seu profundo, do seu íntimo, né? Agradecendo, lembre de coisas que Ele fez por você, coisas maravilhosas, vitórias maravilhosas que Ele te deu. Engrandeça, agradeça, e você vai ver coisas lindas e maravilhosas acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pode sentir durante a oração o fogo ardendo no seu coração, o fogo ardendo nas suas mãos, o fogo ardendo no seu corpo todo, que seria no seu espírito, na verdade, mas aí reflete no corpo. Você pode sentir o seu corpo todo estremecer, tem um momento que o seu corpo vai ficar todo trêmulo. Você pode sentir como se você estivesse se embriagando, estivesse com as pernas mole, com as pernas bambas, sentir como se você fosse flutuar. Você pode sentir literalmente como se você estivesse flutuando, como se você fosse um balão de ar. Você pode sentir um forte quebrantamento e chorar bastante, que é o quebrantamento do seu espírito por estar sendo envolvido pelo Espírito Santo. Esses sinais não é regra que aconteçam.
pode acontecer ou não, varia do tanto que a pessoa abriu o coração, do tanto que a pessoa se abriu em fé, adquiriu fé para receber o poder de Deus. No entanto, às vezes vai acontecer de você fluir em línguas enquanto vai receber a oração e receber algum desses sinais. Às vezes vai acontecer de você falar em línguas e não receber nenhuma dessas manifestações, mas elas acontecerão em outros momentos na sua vida. De repente em um culto, de repente ouvindo louvor em casa, de repente adorando Deus em casa. Em outro momento você com certeza pode ficar tranquilo que alguma dessas manifestações que muitos cristãos costumam ter, você vai ter também. Volto a dizer que não é uma regra, não é necessário que isso aconteça, mas pode acontecer com você. O mais importante é que o Espírito Santo vai estar envolvendo você mediante a sua fé, ok? Esse é o mais importante. Você vai ficar mais quebrantado. Não que você vai se tornar uma pessoa chorona, sabe? Vai ficar chorando o tempo todo, mas você vai ficar mais quebrantado, você vai ficar uma pessoa mais sensível, você vai ter mais compaixão dos outros, você vai olhar as coisas com mais misericórdia. Por quê? Porque à medida que você se lançar nesses momentos de enchimento com a presença de Deus, você vai começar a ver Deus de uma forma completamente diferente. Então você vai estar sendo cheio do que? Do amor de Deus. Então você vai começar a ver as coisas com mais misericórdia, com mais graça. Isso vai te fazer um bem maravilhoso, você vai estar mais quebrantado, você vai conhecer, você vai entender a Bíblia com mais facilidade quando você estiver lendo ou quando alguém estiver ensinando, você vai entender com mais facilidade. Por que você vai entender com mais facilidade? É simples, porque você vai estar em momentos de enchimento com o Senhor, onde o Espírito Santo vai ser derramado sobre você grandemente. E quem inspirou as Escrituras Sagradas? Quem sabe ensinar a Escritura Sagrada como ninguém? É o Espírito Santo. Então isso vai acontecer com você. Você, se tem algum problema espiritual que ainda está oculto na sua vida, alguma coisa, algum resquício espiritual que tem que ser limpo, tirado da sua vida, alguma perturbação, alguma inquietação, isso vai sair da sua vida, porque à medida que o poder de Deus foi entrando em você, foi enchendo você, foi transbordando em você, automaticamente ele vai limpando tudo que está sujo aí dentro. Então ele vai limpando impurezas, ele vai tornando você, esses momentos vão tornar você uma pessoa cada vez mais santificada no Senhor, porque tem pecados que você não vai conseguir praticar mais, e simplesmente porque você foi convencido pela presença de Deus. Lembra aquilo que nós ouvimos muito nas igrejas ser dito, que não é por força, não é por violência, quem vai nos convencer é o Espírito Santo? Exatamente, é o Espírito Santo que vai convencer você nos momentos que você estiver se envolvendo com ele. Você vai sair dali simplesmente assim, com aquela alegria de que você passou um tempo com o Senhor, em adoração, em busca, se enchendo da presença dele, certo? Mas os frutos você vai vendo depois. É como uma comida que você se alimenta e depois aquela comida é dissolvida no seu organismo e ela entra como saúde, com os nutrientes para dentro do seu físico. E aí você vê no dia a dia o quão importante é aquela alimentação saudável, porque você vê o quanto de saúde você tem em detrimento de outras pessoas que não têm a mesma alimentação saudável que você tem. Ou seja, à medida que você for se envolvendo com o Espírito Santo, ele vai trazendo para a tua vida espiritual todos os nutrientes espirituais que depois, em outros dias, em outros momentos, vão sendo vistos paulatinamente por causa daquele envolvimento que você teve com ele. Essas são algumas das muitas coisas que pode acontecer com você por você se envolver com o Espírito Santo, por você ter a prática de se entregar a ele em oração e adoração para o seu enchimento com o Espírito Santo. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: tudo isso é por seu particular, é para a sua vida, para a manutenção da sua vida espiritual e particular. Isso não é para você ficar contando para as pessoas, isso não é para você se vangloriar. Todo dia, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, eu tiro meia hora, eu tiro 2, ou eu tiro 3 horas, e tenho essa busca com o Senhor e tal e tal e tal. Não, isso não é para você se vangloriar, isso é para você. Você pode também compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que elas sejam edificadas e aprendam como fazer, ou tenham essa dica de como fazer para ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Mas isso não deve ser de forma nenhuma, você não deve contar que você faz isso apenas para se vangloriar e se achar melhor do que os outros. Isso aqui que eu estou te ensinando não é para vanglória, isso aqui é apenas para você ser motivado, inspirado a ter uma busca ardente pelo Senhor no seu particular.
É por isso que eu estou te ensinando isso. O nosso Cristo, ele se separava para ir orar sozinho. Eu estou te ensinando a importância de você ter os seus momentos de busca, de presença do Senhor, em seu particular. É muito comum, a maioria dos cristãos, eles vivem como? Eles vão para o culto 2 ou 3 vezes na semana, na hora do louvor eles dançam, eles pulam, eles cantam, eles louvam, eles adoram, eles ouvem a palavra, mas aí em casa, às vezes eles se contentam de tirarem alguns momentos de oração, que na grande maioria das vezes são orações intercessórias, o que é muito importante, mas as pessoas se prendem somente a isso, a orações intercessórias, vou orar pela igreja, vou orar por esse pedido, por aquilo. E às vezes, durante o dia, enquanto está em casa, está ouvindo um louvor, está ouvindo um corinho de fogo, está ouvindo uma canção, que às vezes é uma canção de adoração, ou está ouvindo uma canção almática, ou qualquer coisa desse tipo. Por isso eu trouxe essa dica de como ser cheio do Espírito Santo. Porque a forma de você ser cheio, uma das grandes maneiras de você ser cheio, é quando você está no seu particular, buscando a Deus no seu particular, se envolvendo em pedir a presença dele, em pedir coisas que você vai utilizar para o reino, para a glória dele, em louvar e adorar ao Senhor. Foi por isso que eu estou dando a você esse ensino, para levar você a um novo momento espiritual da sua vida. E para terminar, alguém pode dizer assim: pastor, mas nesse momento eu posso ler a Bíblia também, tal e tal. Queridos, eu estou falando de enchimento com o Espírito Santo, de se envolver com a presença dele. Eu estou falando de você priorizar as suas orações, pedindo, se envolvendo, pedindo a presença dele, o enchimento dele, ou no seu entendimento, ou nas suas orações em línguas. Para você adorar, se envolver a Deus com adoração, como é o que se ensina em Efésios 5,19. Ler a Bíblia, fazer o seu devocional, você pode fazer antes, pode fazer um pouco depois, mas foque nesse entendimento, foque nesse momento, para que você seja cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, o que eu tinha para vocês era isso. Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Eu apenas dei algumas dicas, mas o restante fica pela criatividade e pela inspiração que o Espírito Santo vai dar particularmente para vocês. Tá bom então? Então que Deus abençoe vocês grandemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima.